Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui com a minha parceira Mônica Pena, que é já Boa noite. né? Eu atropelei você. Não, mas pode falar, fica à vontade. Eu atropelei você, mas assim, eu sou profissional de saúde há mais de 30 anos, né? Parteira, macumbeira, etc e tal. E assim, nas minhas vivências, observação, sou muito curiosa, observo. Como parteira, observo muito a evolução humana, gosto disso. E as doenças, né? Estudando a parte holística, a gente vê a origem, né? Fui fazer o curso de Ayurveda e o Ayurveda, a acupuntura, todos são medicinas milenares que trabalham com a causa, não com a doença em si, com a dor, né? Então, assim, para você amenizar a dor da pessoa, você tem que saber a origem da dor. Então, a origem da dor, por incrível que pareça, eu acabei chegando nos órgãos sexuais, porque é onde dá a vida e é onde também tira a vida. Sim. Então, a origem das doenças, né, que é os traumas, as crenças. Então, hoje eu, com tantos anos de experiência, mais de 20 anos, depois que eu conheci o Tantra e exacerbou a minha curiosidade para saber a origem das doenças e atendendo pessoas do mundo inteiro esse tempo todo, ao longo desses anos, então assim, eu acabei ficando íntima das pessoas e perguntando também a minha curiosidade, como que era a vida sexual dessas pessoas e as repetições das doenças ginecológicas, por exemplo, e eu fui perguntando como que era a vida, né? Se existia amor, né? Então, assim, onde existia amor, não existia dor. Amor, assim, a troca, você faz sexo por amor. Então, não existe doenças nenhuma. Tive até casos de pessoas que fez amor com um parceiro que tinha AIDS, por exemplo, e não pegou, porque a pessoa, que tanto a que tinha AIDS quanto a que não tinha, era por amor. Então, assim, o que tinha, ele passou, era tanto amor que ele não passou a dor para o outro, ele só passou amor, então não recebeu. Sim. Então, assim, é a origem. Então eu volto para a origem, né? Sim. Então, assim, depois de dar tantas voltas, de tantas pesquisas, estudar as comprovações científicas, então na parte holística foi onde me satisfez na área da saúde, ver o que está por trás das doenças e a origem da doença. Então, assim, cortar o mal pela raiz, né? Porque, assim, a raiz da doença é o sexo. Então, se você trabalha essa parte em si, você não fica mais doente, não tem mais possibilidade da doença. Sim, e isso também ela não está querendo dizer que se você tem, até porque o amor é muito, para algumas pessoas, relativo, né? Porque quando há amor de fato, e aí basicamente se você tem, né, uma doença sexualmente transmitível, não vai com essa dizer, né, tá falando de um caso que aconteceu e pode acontecer várias vezes, não use isso como deixa, né, para às vezes ser um espalhador, né, de doenças sexualmente transmissíveis por aí. Sim, claro. Então, tudo com a sua responsabilidade e você compreender o que ela disse aqui, né, logicamente ser um amor que houve nessas pessoas, não use isso, né, como deixa para sair por aí sem as responsabilidades, né? Porque às vezes nem sempre existe de fato esse amor. E se ele existe, basicamente ele é uma grande barreira defensora para nós
mas que as pessoas não usem isso como um amuleto, né, para ser irresponsáveis e saber que às vezes não existe ali, né, necessariamente esse amor e que existe o seu risco, né, de acontecer alguma coisa, de um transmitir para o outro, porque às vezes de fato não existe ali totalmente, né, esse amor, porque quando existe ele por si só protege, né? Então automaticamente ambos estiveram protegidos, mas até pra gente estar aqui falando na internet, às vezes é um pouquinho de cuidado para as pessoas não tomarem aí como errado. Então... A mesma coisa é assim, porque aí eu volto na origem de novo, da inocência, do Tantra, da entrega, da intimidade. Então, assim, você tem que ser íntimo para você poder conhecer o outro, porque assim, é uma ajuda de um conhecer o outro, porque se você não se conhece, obviamente você não conhece o outro. Então, assim, existe uma troca de intimidade. Então, o Tantra significa construção, teia, construindo, sedução. Então, você vai construir uma intimidade, de um ajudar o outro a se conhecer. Então, diante disso, você vai vendo os seus traumas, as suas crenças. E intimidade também, a gente está falando muito mais além do conhecer fisicamente e pessoalmente, né? A gente está falando de confiança, de entrega, de como que eu sou entregue ou não para minha parceira, né? Essa intimidade de confiança, que vai muito além de intimidade como o dia a dia ali, de que eu conheço fulano há, sei lá, 20 anos, sou o íntimo dele. Não necessariamente. Qual confiança que você tem nessa pessoa? Confiança daquilo que você não explica, daquilo que você... se você não tem consciência sobre você, é aquela pitadazinha que a gente não sabe, né, o porquê. Você já teve aí, né, com as pessoas a saber, tipo, por que tal pessoa... Por exemplo, vamos falar de algo mais fácil para as pessoas não terem tanto medo, que é uma direção de carro, por exemplo. Por que com fulano eu sinto confiança nela dirigindo e com o outro eu não sinto? Às vezes a pessoa que já é motorista você não sente. E com o outro que simplesmente você sentiu ali, não sabe por quê, mas você sentiu confiança nela dirigindo. Assim é na vida, né? Porque com uma pessoa eu tenho uma intimidade ali que eu construí às vezes num dia, e com outra com anos eu não consigo. É porque vem desse íntimo, vem dessa entrega, vem desse... que às vezes algumas pessoas se assustam, mas por que aconteceu? E aí você quebra essa teia, esse tantra, desse natural, pelo seu susto, pelo desconhecido, né? Porque não é de tempo, é de conexão, é de, né? Isso. Essa conexão. É conexão. A conexão vem da verdade. E abordando um assunto aqui meio... que a gente tem que falar mesmo, porque cada um entende de acordo com a evolução e com a cabeça que tem. Bom, eu não tenho muita paciência mesmo, então já vou falando. Voltando no pivô da origem das crenças, que é o pecado, a doença, a religião, etc e tal. Então, assim, se você for apurar as coisas, você vê que Jesus, Buda, Mahavir, eles falavam as mesmas coisas, assim, tipo, era só duas coisas, e cria um mar de crenças, de coisas em cima disso, mas assim, fazer o bem, não fazer o mal, é só isso. Sim. E outra coisa, a verdade te libertará. O que é verdade? Verdade é a sua verdade. Sim. É o que você realmente é. Então, quando você encontra alguém que é como você, que acredita nas mesmas coisas que você, ou que é assim, tipo, curiosa que nem eu, que vê
que te admira porque você sabe coisas que eu nunca ouvi falar e eu quero saber mais disso. Aí você vem e fala para mim mais disso. Aí eu abordo um assunto dentro do seu. Isso é Tantra. Eu abordo um assunto dentro do seu que assim, aí a gente cria uma bola, você me traz, eu te trago, você fala disso que eu nunca vi, porque assim, a gente é um mar de informações onde cada um traz uma coisa, cada um encaixa, o que você não sabe eu sei, a gente troca. Sim. Isso também é Tantra. E aí tá essa verdade, né? Porque a minha verdade, porque ela acabou de falar, a verdade do outro é aquela verdade que ele vive, que ele está disposto, que ele está aberto. Só que quando eu estou aberto, essa verdade ela não é, embora ela seja minha, ela não é absoluta. A gente vai trocar. Sim. E de acordo com o que a gente conversar, vivenciar aqui, eu vou alterar a minha verdade. E essa é a questão do que a gente está falando, de não viver a verdade do outro. Mas a partir do momento que a gente tem essas trocas, a minha própria percepção de verdade para mim mesmo, ela já muda, porque eu estou aberto, eu estou me observando e absorvendo o que ela tem a me falar, é uma troca, isso é conexão. Aí que vem a conexão. A conexão é quando entra um entendimento. É a verdade com permissão, né? Você não está fechado, não é aquele ignorante, é a minha verdade. Não existe verdade absoluta não prega do verdade nada. para ninguém. Verdade é o que está dentro de si. Sim. É o que te satisfaz, que a gente chama também de intuição. E se você segue a sua intuição, você nunca falha. Mas assim, a gente falha muito porque a gente segue nossa mente, né? Não necessariamente a intuição. A gente deturpa, né? A gente então, deturpa. assim, não o que vem de dentro, porque tudo que vem de dentro é verdadeiro. O que vem de fora são acoplamentos que você pode tanto crescer como perder também energia, né? Ficar mais para baixo, porque assim, tipo, na real, a realidade dura, o que não te acrescenta não te faz falta. Sim. E por crença a gente fica atrás do que... E a gente acaba interpretando nessas verdades quando vem. Então, às vezes vem uma intuição tão forte de tal coisa, mas a gente interpreta de acordo com a nossa conveniência daquele momento, né? Que a nossa mente quer viver ou fugir também, né? Então, as verdades, ela vem, né, propriamente num sonho, até mesmo numa relação sexual, né? Você tem, né, a própria relação aí como várias intuições. Então, você tem diversos campos que estão sempre trazendo essas verdades, e a gente vai interpretando, né? E aí, às vezes, a gente altera essas verdades pela nossa mente. Porque assim, tipo... Você falou do sexo em si, né? Mas assim, é o seguinte... Até pessoas que eram realmente sexuais, elas já falavam isso, grandes mestres que eu conheci, de professores mesmo, de falar de vivências de evolução humanas, elas falavam sobre, assim, o sexo, por exemplo, né? Não é porque você tem tesão que você tem que transar. Sim. Você jogar a energia fora. E tem gente que fica naquela fissura, nossa, eu senti tesão, eu tenho que... Mas não tem que transar porque sentiu tesão. Sim. Aí entra a observação. Aí você sente o tesão, porque é dentro de você, não tem nada a ver com o outro. Sim. Porque assim, quando você sente, é seu, é dentro. E é a mesma coisa, mesmo que se fosse fora, por exemplo, o que está fora, você gosta de feijoada, você come feijoada todo dia? Não come, né? Feijoada todo dia, churrasco todo dia, cerveja todo dia, digamos assim, vamos extrapolar, né? Então, assim, muito tesão, é churrasco, é festa da carne, porque assim, é pra crescer, né? Então, assim, o sexo é a mesma coisa. Então, assim, o que você faz?
Você quer comer, você tem direito de comer tudo, você tem direito de ir pro churrasco, você tem direito de tudo, desde que aquilo, na medida. Não extrapole, né? Não extrapole aquilo que vai estragar a sua saúde. Por exemplo, se eu como carne hoje, amanhã eu morro de dor de cabeça, eu passo mal. Então eu não produzo. Então, assim, o que que isso me fez? Me fez ficar na cama, talvez. Foi ruim? Não, se eu faço isso uma vez por ano, foi bom, porque assim, me colocou para refletir o que eu não devo fazer com o meu corpo. Eu tenho que escolher o que entra dentro de mim e dosar o que sai de dentro de mim, porque assim, ou eu ponho tudo para fora, a intimidade é pôr tudo para fora, porque assim, quando eu tô falando para você, eu tô falando o que tem dentro, eu tô falando de mim, não tô falando de você. Sim. Eu posso estar falando de muitas outras coisas, mas eu estou falando o que tem dentro de mim, é o que eu estou só sou um espelho para pondo despertar, né? Isso que está É, dentro. a mesma coisa é o tesão. Ah, eu sinto tesão por aquele homem alto, bonito, não sei o que lá. Ou por aquela mulher jovem, não sei o que lá, bunda grande, etc e tal. Mas não é, o tesão, ele tá dentro de você. Ele não tem o outro. O que que houve? Aí houve os corpos sutis que conectaram e refletiram em vocês. Entendeu? A mesma energia, a potência que ela tem de receber, você também tem. Então, teve essa conexão. Aí, o que você tem que observar? Você tem que observar. Para quê e por quê? Porque o para quê e por quê existe uma diferença muito grande. Sim, e aí que tá aquilo que você falou, né? A gente não vai comer churrasco todo dia. E as pessoas vivem muito nesse primitivo que simplesmente porque ela sentiu, ela já quer ir sem pensar, ou falar, ou perguntar, questionar o para quê e por quê. Sim. As pessoas estão numa fome que ela não está pensando no amanhã, o que isso vai causar, e depois às vezes causa, e ela não tem essa responsabilidade, ela não tem essa consciência de se perguntar para quê e por quê. De observar. Nossa, observar e fazer um tantra do bem, porque o tantra do mal, não, eu senti tesão, eu tenho que ir lá, eu tenho que seduzir, eu tenho que envolver, porque a pessoa que você sentiu tesão nem sabe que você está sentindo tesão por ela, porque está dentro de você. Sim. Né? E aí a pessoa fica assim, não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer um trama, um tantra, envolver e seduzir. E muitos casais eu já questionei, até comigo mesmo já aconteceu, de assim, a pessoa fazer tudo para transar comigo. Tudo. A pessoa fez tudo. E eu não sou uma pessoa sexual. Eu sou uma pessoa sensual e eu uso a minha energia sexual para ajudar pessoas. Sim. Né? Porque é uma energia de cura, que você é um pode amor. redirecionar, né? Não tem que direcionar ao sexo, tem várias formas. Mas aí tanto que as pessoas, né? Não foi uma vez só que aconteceu, porque também vou ser sincera, né? Sim. Então, assim, não foi uma vez só que aconteceu, mas assim, a pessoa só queria transar comigo ela queria, né? Porque assim, ela não entendeu por que sentiu tanto tesão por mim, por que não sente por uma pessoa que intelectualmente, né, tem mais conhecimentos, né? Sei lá, o que é, sei lá. Que é mais inteligente segundo a formatação de inteligência que cada um jovem, tem. Mais bonita, mais... Aí, assim, não sente por mim. Então a pessoa fez de um tudo, mas eu também, algumas vezes, não foram tantas, né? Sim. Alguma vez, porque eu nunca me preocupo com isso. Eu me preocupo com bem-estar, tal, assim, sexo é a última coisa que eu penso na vida. Então, ainda mais hoje, depois de mais, né, depois dos 50, aí que eu não penso mesmo. Então, assim, eu sempre olhei para esse lado da energia. Então, assim, eu transcendo a energia. Eu sou meio que sacerdote. Sacerdote não casa, né? Sacerdote também não transa, ele transcende. Ele transcende a energia. Então,
para ficar mais inteligente, para ficar mais amoroso e para ajudar mais pessoas que não têm essa consciência que a gente tem hoje. Então, e as pessoas queriam, e muitas vezes até eu fiz assim, tipo, a pessoa queria transar comigo, aí transou uma vez, viu que não era aquilo. Então, assim, eu ainda fui atrás dessas pessoas, falei, ele não quer mais, vamos. Então, a pessoa sempre fugiu. Então, assim, e muita gente, aí eu questionei, por que a pessoa quer, faz mundos e fundos? Eu fiquei 2 anos é muita coisa, com uma pessoa me cantando, eu falei assim, eu vou pra ver o que dá. Aí depois que foi, não quis mais. Eu falei, nossa, foi tão ruim assim? Aí uma época aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas eu demorei 2 anos para ir? Foi porque demorou tanto tempo, acabou o entusiasmo? Ou não, mas é porque a pessoa não sabia por que tinha tanto tesão por mim. Mas não era por mim, era o que ela tinha dentro dela que ela não se observou. Sim. Porque assim, o que ela tem? Ela tem aquela lembrança do amor que eu consigo transmitir. É um amor de mãe. E como ela teve, né? Como ela teve orgasmo na barriga da mãe, ela pensou que ia ter o mesmo comigo. Que vem das lembranças. Só que não. Né? Vem das lembranças. Então, assim, ela sentiu, ela viu em mim aquele amor que ela recebeu na barriga da mãe a partir dos 7 meses. Então, ela achou que, assim, uma pessoa amorosa, carinhosa, acolhedora, sem interesses, ela vai ter o orgasmo. Só que eu, como sabendo disso, eu já estava meio assim, tipo, né? Sim. O que ele quer com isso? Mas acontece que eu acabo deixando essa pessoa assim, curando de alguma forma. A pessoa que veio até a mim é um processo meio torto de cura, né? Sim. Escreve certo por linha errada. Sim, etc. porque aquilo que eu já até comentei também, né? Às vezes a gente não sabe necessariamente até que ponto a gente cura independente daquilo que a gente faz. Ou a gente está se curando. Se curando, porque é o que a gente acabou de falar, a gente não é santo, Buda, Jesus, né? Não é que a gente está falando aqui, a gente só tem a consciência de saber o como e porquê, mas não estamos dizendo que somos santos, os curados, não estamos acima de ninguém. Nem pecadores. Nem pecadores também, não tire conclusões, né, daí do que você pensou só tá também. Vendo assim. A gente está experienciando de uma forma aberta e sabedores que a gente está ali na nossa limitação e tem sempre a avançar, tem sempre a melhorar do que a gente acabou de falar das verdades, tem sempre algo a acrescentar. Não existe nada finalizado, tudo é aberto. E se você está em maior ou menor cura, você pode ir além. Existe ali, né, o chamado chakra básico, onde as pessoas estão ali numa certa limitação da sexualidade. Né? Está na pirâmide. Está no início ali da pirâmide aqui, e existe ali você então, subindo. Assim, então, não importa o caminho onde você está, se você já está no topo. Aqui você está lutando, você está trabalhando, você tem a ambição, você está aqui no chakra básico. Só que você vai subindo, Aqui você não tem mais essa luta, você não tem mais a dualidade, obrigado, toma lá da cá, eu quero, essas coisas assim. Você já está né? Você já transcendeu tudo isso, você já brigou, você já transou, você já enganou, você já traiu, você já foi traído, você já experienciou tudo isso, né? E você
foi subindo, aí você falou, ah, não, isso eu não quero mais, então você já está aqui no topo. Exatamente. Então você vai, a sua tendência é não ter mais esse peso de ter que batalhar, Ser de o ter anjo que lutar. caído, né? De voltar lá, estaca aí. zero, porque se você, Então, a assim, consciência te cobra, e se você tá nesse topo e aí você desce, é pior do que quem não subiu, porque você já sabe, você já tem consciência, e Então, se, eu não tô aquilo- falando só de pessoas, se você tem um cônjuge, parceiro, parceira aí, independente da sexualidade, da sexual, escolha sexual, eu não tô falando só disso, a própria vida, né, que a gente tá falando de corpo, o seu corpo vai cobrar, tudo na vida vai te cobrar. Da série, a ignorância às vezes é uma bênção, porque, né, enquanto você está aqui subindo, você está ignorante, teoricamente, né? Aí você não sabe ainda, mas se você já está nessa ascensão da pirâmide, você já fez aquilo que você sabe, a vida você vai já te passou, cobrar. você já passou por Né? tudo isso aqui, você já está aqui, então você só pode descer aqui para elevar. Sim. Você não pode descer aqui e falar, ficar lá de novo. Eu já fiz, é uma ralila, brincadeira de Deus. Eu já fiz várias vezes esse jogo, eu já caí no inferno várias vezes. Sim. Mas eu falei, não. Nada de eu permanecer tenho escolha, ali, né? Eu tenho escolha de ficar no inferno ou subir de novo, porque eu já sei o caminho. Porque quando eu estava aqui, eu não sabia o caminho. Aí a minha curiosidade, a minha consciência foi fazendo, eu descobri o caminho, eu cheguei aqui. Então eu estou aqui, eu sei daqui, eu só posso subir. Sim. Se eu tiver que descer aqui de novo, é para elevar, mas eu não vou me envolver. Porque nada é estático, né? Você sobe então, e você vai ter que descer, voltar. Enquanto eu descer, estiver aqui, voltar. mesmo por ordens divinas, Sim. aí eu falo assim, eu não quero mais voltar. É o preconceito. Eu não quero mais, eu não vou me relacionar com você, porque assim, eu já sou uma pessoa mais evoluída, essas coisas. Sim. Aí eu não vou me relacionar com você, porque você é pesado para mim. E aí eu não sou inocente, eu sei que assim, eu já estive nessa plenitude também, agora eu estou no topo, eu não desço mais, só que eu estou aqui no planeta Terra, à mercê de serviço. Traz, né? Aí eu falei assim, gente, não é possível, quando eu penso que eu já estou aqui, que eu já estou livre de tudo, vem uma tempestade para me fazer cair, para eu voltar ali. Aí eu me envolvo tal, aí vejo pessoas que realmente precisam de mim e tal, aí eu tô ali, aí um dia eu parei para pensar, eu falei assim, gente, eu estou aqui no planeta Terra, eu não estou de férias, eu vim para trabalhar, e a minha vida inteira querendo ficar de férias é o quê? Eu quero ficar aqui, eu não quero descer, mas alguém me derruba. A força divina, sei lá o que, o universo me derruba, eu caio aqui. Aí, um dia desse, eu gosto muito de filosofia, a minha vida é uma filosofia, filosofando com uma amiga que ela é extremamente inteligente. Eu não vou falar dela aqui, mas se ela quiser falar também, ela pode se manifestar. Né? Ela sabe que se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. Sim. Porque a frase dela, eu me consulto com ela, de vez em quando eu falo para ela assim, como eu lido com essa situação, ela é extremamente inteligente, ela sempre me dá umas respostas curtas e precisas, igual eu também faço com as pessoas, porque tem gente que chega para mim e fala assim, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, quer que eu responda? Aí eu respondo com outra pergunta, quer que eu responda? Eu falo, acho que melhor não. Então, quando você estiver pronto, você volta que a gente conversa. Mas assim, que eu respondo, se eu souber. Se eu não souber, eu vou ficar... vai despertar curiosidade e eu vou querer saber também o que é. Porque assim, né, mexe comigo, eu também... Nossa, é mesmo, né? Me despertou. Porque quando você me pergunta, também me desperta. Um assunto que eu nunca ouvi falar, porque a gente não sabe de nada.
Sim. A gente sabe, acha que sabe muita coisa e depara com quem não sabe nada. Sim. Bom, voltando para essa amiga, eu falei para ela como que eu lido com um assunto que eu tenho que conviver e que assim, eu sei que eu devo estar ali, mas eu não estou satisfeita ali, como que eu lido com isso? Aí ela falou assim, quando eu fui para a Índia, eu vi uma frase de Rumi: não fale do jardim, como a grama. Então, tem certas situações que eu lido, que eu chego e falo assim, o que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo. Aí vem a frase de Rumi, que o que dá mais certo, não fale do jardim, como a grama. E outra coisa também, só para concluir, porque é da mesma pessoa, a gente não sabe quem essa frase, não fale do jardim. Por exemplo, se você vai na minha casa, você tem um propósito, você vai na minha casa, você vai falar comigo. Então, assim, o que acontece na minha casa, né, é o jardim. Você só vai comer a grama, você só vai falar comigo. Então, assim, não importa o que aconteça, em qualquer ambiente, situação, eu entendi isso nessa frase. E a outra é assim, toda vez, quando eu falo que a gente vem aqui e sobe, eu tô aqui, não sei o que, é o ego. Então, toda vez que o prego se sobressai, ele precisa levar uma martelada. Para tomar o seu lugar. Então, assim, volta. Então, assim, eu tô aqui, aí volta. Então, assim, eu ainda questionei com ela, eu falei assim, eu não sei quem criou, nem ela sabe quem falou essa frase de que toda vez que os pregos se sobressaem, ele precisa de uma martelada para se firmar de novo. Né? Ou seja, eu falei, nossa, mas eu não estava num momento muito bom, eu falei assim, nossa, mas gostei dessa aí, ainda bem que eu não sei nem quem é o autor, mas assim, tipo, é cruel, né? Poxa, mas aí depois eu questionei um pouquinho mais, aí eu pensei, o prego, quando ele sobressaiu, ele ficou bambo. Então ele tem mesmo que levar a martelada para ele se firmar. E assim somos nós. Toda vez que o prego se sobressai, tem que levar uma martelada. Precisa relembrar, né? Voltar ao seu estado. Porque até essa questão, né, do que a gente estava falando, você tem que estar sempre aberto. Essas marteladas servem para a gente cair a ficha, como dizem, né? A gente firmar e ver onde a gente está, o que a gente está fazendo. Igual no Daime, né? Falar firmeza, irmão. Firmeza, irmão. Firmeza, aguenta firme aí. Aí e vai, às vezes, assim, não é que você aguenta mesmo? Porque E às vezes no objetivo da vida aí, a gente tá aí para conquistar, né? Seja qualquer objetivo aí, né? Que você esteja almejando. Só precisa um pouco mais de firmeza para você conseguir. Você está quase lá e aí só precisa isso, só precisa firmeza e olhar os seus passos, onde você está, o que falta, não é? É ter uma conexão, enxergar o todo e não só ali o momento da emoção, estar só na emoção. Tem a razão ali também inclusa, vivencie o todo e sinta a firmeza aí de onde você vai, né? Onde você está e para onde você vai. Né? Mas aí, assim, tipo, se você olhar, assim, radicalmente para a frase do Rumi, não fale do jardim como a grama, isso também vai remeter ao extremo. É onde você está numa situação de